Sempre antes de começarmos qualquer coisa, sempre bate um medo, por mais que seja uma tarefa que nós já fazemos há muito tempo. E sempre ficamos nos perguntando o momento que nós vamos iniciar. E percebemos que uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos é se colocar em movimento, sair daquela posição de inércia. E logo no momento quando nós saímos dessa posição de inércia, tudo começa então a fluir de uma forma muito mais leve. Então, o momento mais difícil de uma jornada, na verdade, é o início. O momento mais difícil de um trabalho é o início. O momento mais difícil de uma aula é o início. E assim como estamos iniciando todo um projeto, um movimento juntos aqui agora. Para mim foi também muito difícil de falar sobre qual a primeira frase que eu vou dizer, qual a primeira palavra que eu vou falar. Então, por isso, eu comecei falando sobre os movimentos difíceis de se iniciar, mas fáceis de se manter. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente passar para a aula. Vou jogar isso aqui para o lado. Aqui para o ladinho, para cá. Perfeito. No final dessa aula, teremos uma prática que será apenas para o grupo aqui fechado do Zoom, pois certas músicas nós não conseguimos colocar online para que todos possam estar desfrutando por conta de direitos autorais. Então, iniciamos aqui essa aula que falamos sobre o TDAH, o TDA e os super humanos da nova era. Primeiro, antes de mão, eu quero deixar bem claro que toda a ciência precisa ser utilizada junto com qualquer outro contexto espiritual, energético, holístico, porque as coisas andam sempre de forma unidas e não separadas. Nessa aula, nós vamos falar sobre pontos bastante importantes que acabam elucidando para a gente o que nós realmente viemos fazer, o que nós viemos realmente despertar. Muitos de vocês vão se conectar com alguns pontos, outros não vão se conectar, mas talvez vão se conectar com a ideia, com a melhoria, e o importante é isso, entender que toda e qualquer ferramenta desenvolvida por um ser que veio desenvolver ou não, vai servir para toda a humanidade, até conforme um dia todos nós acessaremos esses dons e poderes divinos que nós recebemos com essa elevação de energia no planeta. Então vamos lá. Vou falar aqui hoje sobre a nova era, o mundo de regeneração, a transição planetária. Como saber se você é um super-humano? Deixar bem claro aqui que eu usei esse termo super-humano é para te mostrar o potencial que você tem. Não o potencial egocêntrico, o potencial de arrogância, mas o potencial divino do seu eu superior, da sua centelha divina que você possui dentro de você. E por mais que talvez você não se identifique com toda essa jornada, entenda que todos que estão encarnados nesse planeta têm um papel fundamental, têm um poder fundamental que todos nós precisamos despertar internamente dentro da gente. E nós vamos aqui, quem são esses adultos, né? Como realmente entender quem são eles, de onde vieram, por que estão aqui? Depois nós vamos para a personalidade. Vamos falar sobre a sombra, sobre a luz, depois TDA e a paranormalidade, que são os dons. Dons psíquicos, dons energéticos, dons emocionais. E aqui no final, libertando o seu poder. Começando aqui com a nova era, né? Muito se fala sobre a transição planetária. E eu vou ser bem sincero que em alguns momentos eu penso que talvez não seja nesse momento. E em alguns outros momentos eu penso, nossa, eu acho que nós estamos vivendo isso. Em outros momentos eu me lembro que tudo que acontece já está acontecendo nesse momento. E tudo que nós precisamos são potenciais energéticos para que a gente possa atrair essa energia, essa frequência para o nosso planeta. E a transição planetária possui vários nomes de diversas culturas, como, por exemplo, no cristianismo, nós temos o nome Apocalipse, que é uma grande mudança, onde o mundo vai acabar para que o novo possa florescer. E eu trouxe aqui alguns conceitos para que a gente possa debater um pouco mais. Deixa eu dar um zoom aqui nisso. Missão, né? Muitos perguntam qual é a minha missão, o que que eu devo fazer? Então, já começando aqui nesse mundo de regeneração, muitos seres vieram encarnando desde lá do passado, não é algo do momento de agora, mas desde 1970, 1980, começaram a encarnar seres com elevada capacidade intelectual e espiritual.
para poder, então, quebrar paradigmas aqui na Terra e trazer facilidade, trazer formas diferentes de ver o mundo para que a gente possa progredir cada vez mais. Alguns desses seres são considerados com o nome de índigo, pois suas auras exalam uma cor índiga, onde, quando a pessoa que é clarividente, consegue enxergar. Então, eu trouxe aqui a geração de seres índicos vem ao planeta para quebrar paradigmas e velhas estruturas. São verdadeiros agentes de transformação. Esse é um dos motivos porque, em muitos lugares, muitas coisas, nós não conseguimos nos encaixar. Nós fazemos ali, mas buscamos mudar uma coisa ou outra de forma sutil para que a gente possa realmente conseguir realizar aquela tarefa. Também são chamados de rompedores de sistemas, pois têm missão de promover a aceleração do processo de evolução humana e planetária. Então, esses seres vieram para romper, vieram para mudar, vieram para fazer diferente, vieram para amar diferente, vieram para trabalhar diferente, vieram para conversar diferente, para ter relações diferentes, tudo para fazer diferente. Claro que cada ser veio com uma missão específica, de uma área específica, para poder desenvolver estruturas sistemáticas diferentes de como viver aquilo ali. Trouxe aqui um trecho da Teresa Guerra, terapeuta transpessoal portuguesa e autora do livro Poder Índigo e Evolução Cristal. Qualquer ser humano, em geral, mas o índigo em particular, tem um poder imenso que desconhece, se afastando da sua essência, que é espiritual. Chegou a hora de reivindicar o nosso poder índigo, esse poder mágico proveniente das estrelas e que todos nós possuímos. Lembrando que o índigo é um termo humano que nós colocamos para uma aura específica de um ser específico. Esses seres específicos, muitos deles são estelares, muitos deles são angélicos, muitos deles têm diversas essências fatoradas que vêm para esse planeta para poder ajudar nesse processo de evolução. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre como saber se sou um super-humano. Trouxe aqui um monte de coisa para a gente poder dialogar e trocar uma ideia. As posições de liderança são suas preferidas, pois têm dificuldade com trabalhos supervisionados ou o sistema hierárquico existente. Então, nós temos muitos problemas com autoridade, e hoje a ciência catalogou, né? Porque a gente gosta de catalogar as coisas, né? Ainda mais quando vê uma peça com defeito, a gente coloca logo ali, ó, tá defeituoso, tá quebrado, tá ruim. Então, desenvolveram o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, opositivo desafiador. Porque nós enxergamos que as pessoas são vistas do mesmo lugar. E quando tem uma pessoa que está acima da gente e nos fala para fazer algo que aquela pessoa às vezes nem faz, que não acredita, nós contestamos, nós somos bastante questionadores e perguntamos o porquê de fazer isso. A palavrinha mágica do índio, por quê? Por quê? Por quê? Principalmente quando nós somos crianças. Alguns de nós acabamos perdendo essa vontade, essa curiosidade, porque fomos podados muito lá na nossa infância e hoje nós fazemos muitos porquês, só que só internamente. Esse senso está dando uma fumaça aqui. Deixa eu botar ele aqui para baixo. Conforme eu vou falando, vai mandando no chat aí, quero ver se vocês se identificam com isso, se vocês já passaram por isso. Um outro ponto aqui, não gosto de regras impostas ou rotinas. Tem muita dificuldade com regras impostas. Quando alguém te fala que precisa fazer daquele mesmo jeitinho, que precisa ser daquela forma. Então, Ramon, quer dizer que essas pessoas têm uma tendência maior de, por exemplo, assassinar alguém? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu pedir para você pegar aquele livro aqui para botar aqui embaixo, porque isso, para a gente mudar o cenário, porque eu estou vendo que vai ser melhor, você vai pegar aquele livro ali, vai dividir entre a prateleira e vai falar assim, assim é melhor. Do meu jeito é melhor. Então, nós temos muito essa questão de que quando alguém fala para nós fazer alguma coisa e fala que tem que ser daquela forma, nós queremos quebrar aquela regra. Gostamos muito de quebrar regras. Somos rebeldes e por isso rebeldes fazem revoluções. Pessoas calmas não fazem revoluções, só os rebeldes. Ó, o Pedro aí, tem um Todd. Vamos lá. São independentes desde muito cedo. Preferem trabalhar sozinhos, pois o trabalho em grupo geralmente exige muita flexibilidade.
uma habilidade nada fácil para eles. Essa é a nossa dificuldade de termos relações interpessoais. Relações afetivas, relações com amigos. Temos muita facilidade de trazer amigos, de criar novos amigos, mas sempre que alguns deles falam algo que não está compatível com o que nós acreditamos, a nossa primeira opção, em vez de conversar, é o quê? Se afastar, ou até mesmo atacar, como forma de se proteger. São práticos e inteligentes. Se preocupam bastante com fazer e acreditam que o resultado positivo é certo. E quando isso não acontece, sentem muita raiva e frustração. Muita raiva e frustração. Isso acontece porque na nossa mente as coisas funcionam de uma forma totalmente diferente. Nós queremos que no mundo material seja da mesma velocidade que nós criamos mentalmente. Nós conseguimos montar estruturas lindas, processos lindos, planejamentos incríveis, planejamento que a gente já se imagina lá, às vezes a gente já até chora recebendo aquilo que a gente gostaria de receber. Só que quando a gente vem aqui para o material, para a Terra, a gente percebe que, caramba, não é tão rápido assim quanto eu gostaria. Não é tão rápido assim. Falar algo, eu acabei de me esquecendo, né? Me apresentar. Meu nome é Ramon Neto, sou terapeuta e professor. E a minha missão é ajudar a expandir a mente e os corações das pessoas que vieram aqui trabalhar e desenvolver a sua espiritualidade nesse caminho lindo que é viver o espiritual através do material. Vamos lá, são muito exigentes quando são solicitados a fazer algo. Querem tudo muito claro e explicado, principalmente porque tem que ser feito dessa forma. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas chegam para mim e falam: Ramon, por exemplo, tu tem que meditar. Ramon, tu tem que fazer exercício. Se eu não souber, se eu não souber exatamente o porquê, se a pessoa não me explicar o que é para fazer, eu não vou conseguir realizar. Eu quero saber tudo exatamente. Então, quando a minha esposa me pede alguma coisa, ela fica até, às vezes, com raiva de mim, né? No sentido, porque eu quero saber por quê. Mas por quê? É só pegar aquilo ali. Tá bom, por que aquilo ali? Será por quê? São artistas da existência. Sua criatividade então, são pessoas bastante criativas e eu quero deixar claro que a criatividade, algumas são criativas com música, analisar aqui na Terra. Só que por muitas vezes nós nos julgamos não sendo criativos porque estamos fazendo algo que realmente não temos criatividade. Aí quando a gente vai fazer aquilo ali que a gente não tem criatividade, o que vai acontecer? Eu não vou ser criativo, eu não vou conseguir trazer soluções, eu não vou conseguir trazer novas ideias. Então, por isso que é muito importante entendermos. Beleza. Eu vim fazer alguma coisa. O que eu vim fazer? Como é que eu vou ir aqui para a Terra? É importante isso para entender qual é o tipo de criatividade que você vai externalizar na sua vida. Isso os torna triste e depressivo, com crise existenciais. Esse sentimento de impotência que nós queremos fazer, ter sucesso ou estudar. Eu lembro que quando eu era mais novo, esse, esse sentimento de impotência, só que uma hora. E na escola, quando você chega lá, você percebe que lá tem muitas regras. É todo mundo querendo ser igual. E você olha para aquilo e fala: caramba, todo mundo querendo ser igual, mas tá bom, né? Meus pais me trouxeram para a escola, falaram que aqui é bom, que aqui eu vou aprender, vou me desenvolver. Então a gente começa então
a buscar aprender. Só que com o tempo a escola ficou tão desafiador, desanimado, né? Eu ficava muito desanimado. E eu para a escola não estava vendo o que a professora estava falando, eu não entendia como é que isso se encaixava na minha vida. Literalmente viajava na minha mente. Nossa, você precisa ser Joãozinho, Mariazinha, faz tudo que os pais pedem. Eu comecei, então, a querer me encaixar, talvez muitos de vocês também só que por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Isso me dá uma potência, cobrança que tirar eu tenho que ajudar aos pais, e a gente começa a criar novos traumas justamente para isso. Aí você chega no como é que você vai sentir? Pois é, frustrado, com crises existenciais, se perguntando por que eu estou fazendo aqui? Eu não queria nascer, né? Uma fase muito comum. Eu não pedi para nascer. Eu falava muito isso, não pedi para nascer, agora atura. Só que lá no fundo estava doendo muito internamente. São questionadores e investigadores. Cidade muito rápida mentalmente, e nós questionamos. Questionamos. Quem se torna muito bom em questionar, nossa, meu Deus, já era. Você não consegue debater com a pessoa que se torna bom e tem muita facilidade em expressar o que temos ineficazes. Principalmente quando nós temos clareza que tem alguma coisa errada. A gente olha para as coisas e fala, caramba, não é possível, isso está certo. Tem alguma coisa de errado aqui. E a gente começa então, a questionar. Primeiro ali, do que nossa família, a gente está cortando aí, Samar. Vamos lá, tudo ficou voltando, caindo, voltando, caindo, caindo. Se não falar também, não sou divina. Eu sou, mas nem sempre. Agora vamos ver se melhorou. Melhorou aí, gente? Para vocês? Estão me escutando bem? Está cortando? Eu estou olhando para cá porque tem uma tela aqui, que é onde está o chat de vocês. Melhor? Show de bola. Show de bola. Perfeito. Vamos ver aqui onde eu parei. Vamos lá. Nenhuma pretensão ao tradicional. Sonho de carreira profissional almejado por todas. Mas como assim, Ramon? Eu segui uma carreira, eu tenho uma faculdade, trabalho numa instituição renomada. Como assim eu não tenho pretensão de carreira? Se a gente observar lá o nosso âmago, vamos perceber que há um momento onde nós estamos na nossa carreira, por muitas vezes, foi direcionado pelo nosso ambiente externo. Que lá no fundo a gente não se sente completamente bem com aquilo. Eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha uns 16 anos, as pessoas começaram a falar que eu parecia com um primo, um tio meu, que hoje é podre de rico. E que ele começou a trabalhar também em algo que eu tinha começado a trabalhar na época. E falaram, Ramon, vai fazer advocacia, faz isso. Eu todo animado, tinha ganhado uma bolsa, inclusive, fui lá fazer advocacia. Regatinha, chinelinho, bermuda, fui fazendo Estácio, me lembro até como se fosse hoje. Fui lá, todo animado, fazer advocacia, vou ser advogado. Cheguei naquele lugar, já comecei a olhar assim, eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo bem arrumado, bem trajado,
porque geralmente na Estácio é o pessoal que já está trabalhando, né? E vai mais arrumado, mais representado. É diferente das federais. Então, cheguei lá e falei, ih, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui não? Fiquei na aula. O cara começou a falar, nada entrava na minha cabeça. E eu falei, perfeito, deve ser assim, tudo que é novo, né? É mais difícil. Chegou a hora que eu fui lá para o pátio, na hora do recreio, né? No intervalo, o famoso recreio. Eu vi um cara e eu comecei a conversar com ele. Ele estava no 8º período de advocacia. Ele falando animado, não sei o que e tal. Eu perguntando algumas coisas para ele. E ele falou, cara, tu vai gostar muito disso aqui. Tu vai amar. Daqui a pouco tu vai chegar nos períodos, tu vai pegar esses livros aqui e tu vai amar ler eles. O cara me mostrou um livro dessa grossura. E eu não gostava de ler. Eu não gostava de estudar. Quando ele mostrou aquele livro, eu falei, tô fora. Isso não é para mim. Por eu ter essa rebeldia muito mais aflorada, eu parei de ir para a faculdade. Fiquei fingindo um ano que estava indo para os bares, indo para a rua. Só que eu percebi naquele momento que aquilo não era para mim. Não era. Porra, uns livros desse tamanho aqui, você tá louco. Eu lá de regatinho pensando que o negócio era ser fácil. Não era. Mas porque não era a minha vontade de seguir aquilo ali. Então nós precisamos olhar para dentro e entender, cara, o que eu quero fazer? Será que isso que eu quero fazer surge da minha alma ou isso surge da alma de alguém? Surge da alma de alguém. Então, por muitas vezes, nós temos essa proteção de carreira profissional porque o mundo está dizendo que nós precisamos disso. O mundo diz que a gente precisa de tanta coisa, mas será que realmente a gente precisa? Frustração por sempre achar que poderia ser feito melhor. Cara, isso aqui é uma forma bonitinha de falar perfeccionismo, né? Então, nós temos muita dificuldade com perfeccionismo e, às vezes, nós nem nos achamos perfeccionista. Eu mesmo, antes da Karen, eu falava, cara, eu não sou perfeccionista, não. Eu gosto do caos, eu gosto das coisas. Só que eu comecei a perceber que sempre que eu terminava uma aula, terminava um curso, terminava um site, eu queria desfazer tudo porque eu achava que poderia ficar melhor. A verdade é, a Sama falando eu, a verdade é que realmente, depois que você acaba uma coisa, você olha de um prisma diferente e sempre dá para ficar melhor. Sempre dá. Só que é importante a gente conseguir entender que o que dá para ficar melhor é o que o Ramon, a Samar, o Pedro fez naquela hora. Que quando eles acabaram de fazer, eles já eram outras pessoas. Já não era mais a mesma. Com maior facilidade e tirar um pouco de mão essa questão de controle, de ter o tempo todo querer ter o controle das coisas. Pior internet. E estamos escutando aí? Travou? Como é que tá? Tá travando. Tá travando? Será que sou eu? O Pedro falou, ok. Mas tá travando muito, pouco? Tá um pouquinho, mas dá pra. Pode continuar. Tá bom. Agora tá travando. Internet. Vamos ver se melhora agora. Acho que agora vai dar melhorada. Vamos lá, próximo. Sensíveis emocionalmente, mas desenvolvem mecanismos de autodefesa para não mostrar a realidade. O índigo ele tem muita sensibilidade com as emoções, só que ele também acha que não tem problema com emoções. Eu lembro de um belo dia que eu fui jogar cartas. Eu fui no Pai de Santo me consultar e eu fui com um amigo meu que estava me levando. Quando eu chego lá na mesa, ele abre toda aquela mesa bonita, começa a falar da minha vida, pai e bola. Ele olha, fala para o Vitor, que era um amigo meu na época, fala um negócio específico e depois olha para mim e fala: Olha, tu tem mais problema emocional do que fulano. Eu parei, pensei e falei: e eu, problema emocional? Eu não tenho problema emocional, não. Eu não fico chorando, não fico rindo para lá e para cá. Como assim? Não consigo ver. Porque esse outro amigo meu, ele tinha, claramente você conseguia ver que ele era muito mais emocional, ficava muito mais no corpo. Com o tempo, eu comecei a perceber que eu fugia muito para a cabeça, muito para o mental. Por isso, eu não estava no meu corpo. Eu não estava sentindo o meu corpo.
Então, quando eu comecei a trazer mais a minha atenção para o meu corpo, nossa, eu desabei. Eu desabei, porque tinha tanta emoção acumulada, tinha tanta emoção contida ali, que eu ficava chorando muito. Eu chorava pela minha vida, aí daqui a pouco começava a chorar, começava a conversar com os outros, aí sentia o campo emocional dos outros, chorava pelos outros, achava que era meu, depois começava a chorar pelo planeta, chorava pelas pessoas que estavam sendo maltratadas, chorava por bandidos, chorava por tudo, tudo. Se expandia de uma forma que eu não aguentava mais. Eu lembro um dia que a Karen estava comigo, né? A gente já estava junto na época, e eu acordei e eu comecei a falar com ela, amor, eu não consigo mais, eu estava chorando até no meu sonho. E eu comecei a chorar, porque no sonho eu também estava chorando. Eu chorei porque eu não parava de chorar. E por não entender isso, eu achava que era tudo meu. Eu achava que todas essas emoções eram minhas. Tinha minhas emoções? Tinham. Só que por conta de algumas paranormalidades que você pode ter ou não, eu estava absorvendo do ambiente toda a emoção, absorvendo até mesmo no inconsciente coletivo. E isso poderia ter me levado à depressão se eu não conseguisse entender o que estava acontecendo. Então, quantas pessoas têm depressão, mas não porque estão com problemas com ela, mas porque elas têm uma situação de uma mediunidade, de uma paranormalidade que não sabe lidar. Então, talvez você esteja me escutando, desde eu falar a mesma coisa. E eu, problema emocional, não tenho. Pois é, porque você ficou bom em fugir para a cabeça, ficou bom em fugir para a mente. Como aí a Samar falou, né, a gente fica bom em fugir para a mente. Quando a gente desce para o corpo, a gente vê que o negócio aqui embaixo tá esquisito. E nós somos sensitivos, ó, sua intuição é muito forte. Só que sensitivo vem de quê? Sentir. Quem é que sente? O corpo. Claro que existem sentidos extrasensoriais. Existem certos tipos de alma que têm mais de 200 mil sentidos, além do que nós já temos. Só que a maior parte do nosso sentir vem através do nosso corpo. Então, nós somos muito intuitivos quando descemos para o nosso corpo. Quando descemos? Para a gente, homem, para quem é homem, o homem tem de ficar solar por muito tempo, e esse acho que é um dos fatores que os homens não morrem muito cedo. A mulher, por mais que ela fique ali no fazer, 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 chega um momento da vida delas, né, por causa da menstruação, elas têm que parar, têm que ir para o corpo. E quando elas vão para o corpo, elas começam a soltar, a externalizar com dores, com sentimentos, tudo aquilo que estava travado. Então, por isso, a mulher que começa a trabalhar mais o autoconhecimento, mais esse movimento para o corpo, ela tende a ter menos dificuldade nesses dias, porque a dificuldade ela é equiparada ao quanto você ficou fora do corpo e absorveu essas energias externas. Dispersam muito fácil em determinadas tarefas que não são do seu interesse. Vocês já repararam que no TDAH o pessoal fala muito de desatenção, só que também fala também do hiperfoco? Então, como é que pode a pessoa que tem déficit de atenção ter hiperfoco? Não faz sentido, não é? Ou você tem ou você não tem. A grande verdade é que nós perdemos o interesse e não conseguimos focar naquela atitude. Então, a chave é saber controlar o hiperfoco. Só que isso é uma outra habilidade que estamos desenvolvendo. Então, poucas pessoas conseguem realmente ligar e ligar quando quer. Quando você aprende a desenvolver esse hiperfoco, nossa, tu vai fazer coisas que você demoraria um mês em 2 dias. Então, por isso que, às vezes, nós deixamos um monte de coisa assim, ó, jogado, né? Sem fazer, deixa para lá. E aí, do nada, vem aquela empolgação, porque o leão tá perto, o leão estava lá na esquina. O leão estava lá na esquina, rugindo. Aí você está falando, ih, tá longe ainda. Quando ele chegar mais perto, eu corro. Aí ele começou a chegar mais perto. Ih, tá perto ainda. Quando chegar mais perto, eu corro. Quando ele tá atrás de você, pronto para te abocanhar, 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 te morder, você fala, e agora eu vou dar no pé e vou fazer o que tem que fazer, e você consegue fazer algo que você demorou 30 dias, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo você demorou, em poucos dias, com uma velocidade que às vezes você fica surpreendido como você conseguiu realizar aquilo. Buscam a conexão espiritual elevadas com parceiros afetivos, chegam até a recusar sexualidade ou dar menor importância a ela.
A pessoa que tem alta capacidade de processamento mental e espiritual, ela sempre vai buscar alguém que também tem essa capacidade para que não fique algo monótono, para que não vire uma rotina. Porque nós temos a capacidade de sermos muito intenso. Então, quando a gente percebe que uma relação, afetiva ou não, já não está contribuindo, né, com o nosso aprendizado, com essa elevação, nós tendemos a perder totalmente o interesse. Por muitas vezes ficamos continuando naquela relação, porque às vezes casou, né? Então quem casa até a morte, né? Tem que morrer para poder casar, para poder separar, então fica ali naquilo ali. Só que lá no fundo já perdeu totalmente o interesse. E às vezes evita até mesmo fazer sexo. Na minha jornada espiritual, eu comecei então a me relacionar com outras pessoas do mundo, até mesmo espiritualista. Eu percebi que eu tinha que ficar me explicando demais, que não estava dando certo, me colocava na mesma caixa dos outros homens. E chegou um momento que eu falei: não, a minha experiência, o meu prazer meditando, o orgasmo mental, é melhor do que um orgasmo sexual. Cansei, parei de fazer sexo. Parei, já não fazia, já não me masturbava, assistia pornô. Então, nesse momento, eu falei: parei, não vou me relacionar mais. Não vou me relacionar. Cansei. E comecei a me dedicar mais ainda ao meu espiritual, porque eu achava que eu nunca iria encontrar alguém que eu pudesse viver uma vida sem ser monótono, sem ser. E, graças a Deus, né, me encontraram, porque nem foi eu que encontrei a Karen, ela que me encontrou. Me encontraram, porque eu estava totalmente fechado. Apaixonados por leituras espiritualista. Quando desperta, vai ter muita vontade de querer saber tudo, tudo, tudo do que tiver. Eu quero saber, quero saber, quero saber, porque nós temos a tendência de querer cada vez mais conhecimento. É importante tomar cuidado com isso para não virar um obeso mental. Querem encontrar o significado de suas vidas. Esse é o motivo de estar em constante evolução. Nós temos muito problema de entender o nosso significado, até porque a gente não sente pertencido nos ambientes que nós vamos. De certa forma, nós sempre sentimos aquela rejeição energética. O que é rejeição energética? Você vai lá, todo mundo é simpático contigo, gosta de você, mas por conta da sua energia ser diferente da deles, eles criam como se fossem espinhos que meio que te afastam. E você sente isso porque você se sensitiva. Então você vai sentir isso. E o que vai acontecer quando você sente? Você vai achar que esse problema é seu, que as pessoas não gostam de você, quando na verdade é elas que não gostam de querer uma mudança e por isso estão querendo que você fique mais longe dela, mais longe dela. Procura entender a dinâmica do mundo e das pessoas. O equilíbrio emocional pode torná-las pessoas muito fortes e felizes, pois na maioria das vezes os índigos são pessoas insatisfeitas e tristes. Nós temos muita capacidade intelectual e pouca emocional. Por isso que a emocional, o corpo, a corporificação é a chave para nós vivermos o nosso propósito e nos conectarmos cada vez mais com nossa consciência divina e um dia se conectar com a consciência crística para fazer todo o nosso trabalho aqui. Como eu falei, né? Por a gente ser mental, a gente acha que não tem emoções, que lido fácil com as emoções. Só que é porque a gente está fora, né? Tá fora. A casa está vazia. Aqui é o teu templo, né? Teu corpo. Teu corpo. Aqui, córtex pré-frontal é onde fica o seu sentinela. Ele olha lá para o límbico, o que está acontecendo no límbico, e ele vai frear aquilo de acordo com as informações que você tem. Só que quando isso aqui está fora do corpo, ele vai frear o quê? Ele vai deixar a casa aberta. Com a casa aberta, chega energia, chega obsessor, chega miasma, chega chip, chega todo mundo. Tem ninguém em casa. O que acontece em lugares de casa de veraneio? Que a pessoa sabe que a pessoa viaja e demora muito tempo para voltar. O que acontece? O pessoal vai lá, fica vendo, vai lá e entra na casa, rouba as coisas. Aí rouba uma bomba, né? O pessoal gosta de roubar bomba, né? Bomba de água, essas coisas. O pessoal gosta de roubar essas coisas. Rouba a televisão, dependendo do lugar, o nego para com o caminhão, leva tudo. Então, quando a gente não está na nossa casa, nós estamos perdendo toda a nossa energia vital e, em contrapartida, as pessoas estão deixando o lixo delas com a gente. Então, tem nossas emoções, nossas sombras que nós precisamos lidar, fora a sombra das outras pessoas, para a gente deixar a casa totalmente vazia ali. Vamos lá? Quem são esses adultos? E aí, gente, alguma pergunta?
Estão se identificando? Vamos lá. Quem são esses adultos? A gente sempre se pergunta, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Trouxe esse trecho aqui de um livro muito legal, que eu vou indicar para vocês no final. A vibração índigo é uma qualidade energética que pertence a uma alta vibração espiritual originada em um espaço dimensionalmente superior. Eu confesso que se eu lesse isso aqui alguns anos atrás, eu ia entender bulhufa disso aqui. Como assim? Qualidade energética? Espaço dimensional superior? O que essa pessoa está dizendo? Essa mais, sim, até agora com tudo, se identificando com tudo. O que está acontecendo aqui? Não estou entendendo essa frase. Depois das minhas experiências e ver com meus olhos da alma, né, com meus olhos do espírito, eu então entendi o que era essa frase. Quando você vem para esse planeta, quando você encarna nesse corpo, o que acontece? Por conta do seu eu superior ser muito mais desenvolvido do que a capacidade que o planeta conseguiria suportar, o seu eu superior, sua centelha divina, seu eu divino, ele fica numa dimensão específica. Então imagine que esse quarto é uma dimensão. Esse quarto é o meu mundo e eu só posso andar para lá e para cá. Para lá e para cá. Ali tem uma porta. E o meu eu superior mais elevado, ele está do outro lado, como se fosse o sol. Ou uma janela, a janela é melhor, ali tem uma janela. E tem um sol, que é o meu eu superior, que está do lado de fora. Só que essa janela é toda preta. E ela tá só uma flechinha assim de sol entrando, que é o que me preenche aqui e me faz manter ainda nessa vida. Quando você percebe isso, essa dimensão, você começa a ir lá nessa janela e começa a abrir ela. E quanto mais você abre, mais sol chega para você. Se mais sol chega para você, mais luz chega. E aí você começa a entrar no processo de iluminação. Às vezes o pessoal acha que a iluminação tem um termo assim, o que é isso? É só isso. É mais luz do seu superior entrando para você. Então, essa frase aqui diz exatamente isso aí. O seu eu superior está numa dimensão que você precisa abrir a janela para que você possa receber mais luz e mudar a sua vida, viver o seu propósito, viver o que você veio fazer aqui. Questionamentos intensos. Nós nos questionamos muito. Muita coisa. Muita coisa. Trouxe alguns questionamentos aqui que nós nos fazemos, né? E quero que vocês concordem ou não, se isso faz sentido para vocês. Perdão, os gases. Por que não me encaixo nesse mundo? Acho que essa é a principal pergunta, né? Por que eu não me encaixo nesse mundo? Por que sou tão diferente? Por que eu vou na igreja, me sinto até bem, mas não consigo me encaixar? Por que eu vou na macumba, não me sinto me encaixar? Por que eu vou no espiritismo, não consigo me encaixar? Por que eu vou na igreja católica, não consigo me encaixar? Por que eu participo de uma ordem iniciática, não consigo me encaixar? Eu fui para tudo que é tipo de lugar e não consegui me encaixar. Na verdade, por muitas vezes, quando eu expressava ser quem eu era, as pessoas começavam a me negar. Então, nós temos muita dificuldade de sermos quem nós somos, porque achamos o tempo todo que alguém vai nos julgar, como sempre fizeram quando nós éramos crianças. A gente não pôde expressar e brincar livremente para expressar a nossa essência. Por que sou tão diferente? Né? Acabei de falar na frase acima, né? Porque estou sempre procurando pessoas que pensem como eu. Ao longo dessa jornada de despertar espiritual ativamente há 10 anos, eu sempre procurei pessoas como eu. Só que eu nunca achava. Eu perguntava para as pessoas, não sei se era porque eu não estava vendo, ou porque as pessoas não estavam chegando até mim, mas eu não entendia. Só que eu sempre começava a falar das minhas experiências e era logo chamado de lunático, de louco, de viajado. Aí chega um momento que a gente para de procurar. Esse ano, eu começou a chegar até mim muitas pessoas parecidas comigo, como a Samar, como o Pedro, entendeu? Eu comecei a perceber, então, também que a Karen também é parecida comigo. Porque eu acho que, na verdade, era eu lá dentro que não estava querendo ver, porque eu ver alguém parecido comigo e eu estando na sombra, iria doer demais, né? Então, nós sempre buscamos pessoas que parecem como a gente, que pensam como a gente, porque o restante do mundo não vai conseguir te acompanhar. A gente tem um pensamento muito fora da caixa. Às vezes, o que as pessoas acham que é caótico, desorganizado, para a gente é muito organizado.
Ó, o Pedro. Demorou para eu me impor com os demais devido a isso. Comecei a me impor mais ano passado. Demora muito a gente se impor. A gente acredita que nós somos o que os outros falamos. Essa é a verdade. O que são nossas crenças, né? Nossas crenças são baseadas no que alguém falou. Então, nós vivemos nossa vida baseada no que alguém nos disse. Como é que a gente vive a vida baseada no que nós somos? É quando nós permitimos nosso eu superior vir e quebrar todas essas crenças. Aí a gente começa a viver realmente a nossa realidade ali e viver quem nós somos e nós ganhamos força. Uma autoconfiança que é proveniente do amor próprio que você sente consigo mesmo, sua essência divina. Por que tenho uma força tão grande de fazer diferença e, ao mesmo tempo, sinto desânimo e cansaço interno? Essa força lá dentro, que quando você erra ou alguma coisa acontece na sua vida, parece que alguém sopra aqui, não, está no caminho certo. Continua, continua, que às vezes dá essa vontade. É que nós sentimos esse desânimo, esse cansaço interno, justamente porque às vezes nós não estamos preparados, estamos desenvolvendo espiritualmente. Então, pessoas abaixo de 25 anos geralmente estão desenvolvendo todo um processo ali, um corpo, para poder trazer mais o seu superior. Pois é, tem esse processo físico também. Então, tem dores de cabeça, tem estresses que são provenientes de evolução espiritual. Não é o que o pessoal, todo mundo fala, quando você evoluir espiritualmente, tudo vai ser maravilha. Vai ser uma maravilha. Depois que você preparar o seu corpo para isso. Então, de tempos em tempos, nós preparamos o nosso corpo para receber mais energia. Ele precisa ser preparado, né? E esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo no campo inconsciente coletivo. Quer mudar a nossa genética, quer mudar o nosso DNA, quer mudar a nossa estrutura. Por que tanto medo e insegurança em determinados momentos? Nós temos muito medo e insegurança porque estamos desconectados, porque não sabemos o que devemos fazer, porque nós temos dificuldade de lidar com nossas sombras. Muita dificuldade. Eu tive muito medo de ser quem eu sou. Eu tive muito medo de vir aqui na internet e falar sobre isso aqui, porque era algo que era muito fora da caixa. Eu tinha muitas visões e eu não queria falar porque eu tinha medo do que as pessoas iriam falar, que as pessoas iriam me questionar. Então, eu demorei muitos anos para estar aqui. Eu trabalhei muito com ciência, com PNL, com hipnose. Só que, para me chegar até aqui, eu tive que me reintegrar com minhas sombras. Eu tive que aceitar minhas sombras. Então, por isso, você que está aqui comigo, você que está vendo aí no gravado, uma coisa que eu vou deixar bem claro: eu vou ser eu. Foda-se quem não gostar. Eu vou ser eu. E é a mesma coisa que eu recomendo para você. Seja você. E foda-se quem não gostar. Lembrando que existem diversas maneiras de falar foda-se, tá? Tem umas maneiras bonitinhas de falar foda-se. Não precisa mandar a pessoa ir para casa do outro. Você sabe, né? Você pode falar, não gostei do seu comentário. Eu sou assim, acabou. Não quero mais fazer isso. São formas diferentes de falar a palavrinha, né? Foda-se, né? É muito importante isso, porque senão a gente vai viver a vida baseado nas crenças que os outros criaram pra gente. Se tu veio fazer algo diferente, se tu veio quebrar paradigma, não importa o que tu faça, tu vai incomodar. Por exemplo, eu estou aqui para incomodar. Talvez algo dentro de você está incomodando o que eu estou falando. Porque eu estou aqui para incomodar. Se eu fosse estar aqui para ser igual a todo mundo, eu não estava aqui falando com vocês. Você não estava aqui me escutando. Você não estava vendo isso aqui. Você está aqui porque você entendeu que você veio para brilhar. E luz, quando brilha, incomoda os olhos de quem tem na escuridão. Oi, tá. De quem está na escuridão. Incomoda. Qual a minha missão nesta vida? Qual o propósito de estar aqui? Nos perguntamos muito isso. Por que tanta dificuldade em ganhar dinheiro e se fixar em profissão? Nós temos muito problema com prosperidade, porque a nossa prosperidade é a nossa busca pelo eu superior. Por conta dos lugares que nós viemos, nós percebemos que, nesses lugares, todo mundo buscava melhorar o planeta, melhorar os lugares que estavam, e não tinha muito essa questão de dinheiro. Quando nós viemos para cá, nós estamos buscando pelo nosso eu superior, seja de forma consciente ou inconsciente. Como, por exemplo, eu quando era ateu. Quando eu era ateu, eu estava puto, com raiva da religião, porque eu não estava achando a minha centelha divina. Então, por isso, eu virei ateu.
Então, por isso, é uma dificuldade muito grande de ganhar dinheiro. Por quê ganhar dinheiro? Porque a nossa prosperidade é se conectar com a nossa centelha. Por isso. Então, a gente não entende porque os humanos, às vezes, ficam tão alucinados com isso. Tão voltados para a prosperidade. Mas é algo que nós precisamos aprender, porque nesse planeta a moeda ainda é o dinheiro. Infelizmente. Quem sabe no futuro não, mas infelizmente precisamos aprender. Classificação de índigo. Existem vamos contar aqui, ó. 5 classificações. Claro que devem ter mais, existem diferenciais, né? O humanismo é mais conceitual. Então, desses 5 aqui, vocês têm todos. Claro que um vai ter a mais do que o outro. O índigo humanista. Extremamente sociais, hiperativos, exercitam a compaixão em excesso. Na maioria serão profissionais médicos, advogados e vendedores. O conceitual, extremamente lógicos, sentem necessidade de visualizar seus projetos executados, são perfeccionistas, identificam-se com engenharia, arquitetura e astronomia. Artista, extremamente criativos, com bastante dificuldade de finalizar projetos. Quase sempre começam muitas coisas que ficam inacabadas, perdem o interesse com facilidade, identificam-se com arte. Naturalista, extremamente defensores de todos os seres existentes. Para estes, os animais e as plantas são o seu foco. O meio ambiente deve ser cuidado como uma joia. Promove movimentos intensos e constantes na preservação da natureza e são contra qualquer ação de destruição da mesma. E o índigo interdimensional, onde o manicômio está cheio, as casas de psiquiatria estão cheias dessa galera, porque são muitos blocos de informações. Extremamente espiritual. Seu ser é preparado para cuidar da evolução espiritual do mundo, com novas filosofias e interconexões de mundos e, principalmente, a prática do amor incondicional. Comenta aí depois qual desses daqui mais se encaixou com você. Talvez em certos momentos da sua vida você possa ter percebido que estava mais um ou outro, mas a grande verdade é que, no fim, todos nós vamos integrar isso tudo aqui. Vamos lá, próxima partezinha. Vou tomar uma água. Assama, humanista. Legal. Humanista. Bem legal. Vamos lá. Aproveitando esse momento aqui agora, nós falamos muito sobre os índigos terem muito problema com dinheiro, né? A Karen sempre me pergunta, o que você quer fazer com dinheiro? Porque ela fala que eu não gosto de dinheiro. Mas não é que eu não gosto de dinheiro. É porque, às vezes, o que me motiva não é isso. Não é isso. Só que eu preciso comer, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar tudo. Então, por isso, nós precisamos dessa moeda, porque se a gente não tiver essa moeda, a gente vai parar ali debaixo como é que é o nome? Da ponte, né? Da ponte. Da ponte. Então, nós precisamos evoluir, não evoluir, mas perceber que nesse planeta funciona de forma diferente. Ao longo dessa minha jornada de 10 anos, entendendo o que funcionava e o que não funcionava para mim, eu desenvolvi um método aonde me ajudou a conseguir ligar meu hiperfoco, a despertar meu potencial oculto, vencer a desatenção, ser a pessoa que eu sou hoje, ser mais extrovertido e tacar o foda-se para que o nego vai achar ser eu mesmo. Então, eu trouxe aqui essa solução que pode te ajudar também. Desperte seu potencial oculto e supere a desatenção do TDAH em 28 dias. Por que 28 dias? Através das minhas práticas, eu percebi que em 4 semanas, se você realizar todas as tarefas, você vai se transformar em uma pessoa totalmente diferente. E cada semana vai ter um aspecto diferente aqui para você. Na primeira, você aprenderá como identificar e combater o maior vilão da desatenção. Entenda como este problema afeta seu corpo, mente e espírito e ganhe o conhecimento necessário para superá-lo de uma vez por todas. Chegou a hora de se libertar das correntes da distração e alcançar a clareza que você tanto deseja. Se despertar dessas correntes, né? Essas correntes que o mundo mental
ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Ainda mais quando você viaja por dimensões, e provavelmente você também viaja por elas, sem perceber que está fazendo isso. E às vezes você não quer ficar aqui, porque o sentido lá traz uma percepção maior. Só que se a gente não ancorar na Terra, se a gente não viver isso, a gente não vai alcançar a nossa missão que nós viemos realizar aqui na Terra. Então é importante nós entendermos isso. Semana 2. Você se tornará o comandante da sua mente. Desenvolva a maior arma contra a falta de foco e torne-se o mestre da sua própria vida. Aprenderá a usar uma tecnologia interna poderosa que permitirá manter a atenção nas coisas que realmente importam, aumentando sua produtividade e conquistando seus objetivos. Tudo isso aqui é feito para pessoas como a gente, tá? Claro que qualquer outro tipo de pessoa vai conseguir se desenvolver muito mais do que os meios tradicionais, porque aqui nós fazemos as coisas de forma diferente e vão tendo atualizações de acordo com conforme nós vamos melhorando os processos também. Semana 3. É a hora de abrir o baú dos tesouros, descobrir a maior ferramenta de transformação mental e espiritual. Ferramenta essa que todos os mestres utilizaram em sua jornada. Prepare-se para explorar seus talentos ocultos, despertando habilidades que você nem sabia que possuía. Surpreenda-se com o poder que está dentro de você e abra as portas para a vida de sucesso e realização. Poder oculto, sabe aquela porta que está lá no seu subconsciente? Inclusive, é algo que eu vou tratar muito aqui dentro, que todos os seus dons, eles estão protegidos no seu subconsciente. Por que estão protegidos? Se você acessar os seus dons sem ter a maturidade ética e moral para poder utilizá-los dele nessa 3D, você vai acabar fazendo o quê? Besteiras. Então, por isso, eles são protegidos por sombras, e essas sombras são justamente aquilo que você precisa integrar nessa vida para você conseguir se utilizar desses dons dentro de ti. Então, estão lá, bem segurinhos. Você só precisa ir lá lidar com isso, integrar e abrir esse baú para poder usar. Semana 4. Você aprenderá a usar o hiperfoco para co-criar e manifestar seus desejos mais profundos. Desperte seus potenciais ocultos e liberte sua imaginação para criar uma realidade que vá além dos seus sonhos. Você se surpreenderá com a capacidade de transformar seus pensamentos em ações concretas e alcançar resultados incríveis. Então, em 4 semanas e 28 dias, você vai conseguir mudar a sua vida totalmente, de uma forma totalmente diferente. Muito diferente. Vai conseguir alcançar aquilo que você realmente deseja. Mas, Ramon, quanto é que custa isso aí, Ramon? Isso aí deve custar uns R$ 1.000, deve custar caro, não tenho dinheiro. Olha só, esse processo ele vai começar a partir de segunda-feira. Para você que está aqui assistindo até o dia 5, além de você pagar apenas 31 centavos por dia, que dá 12 vezes de R$ 8,85 ou R$ 98 à vista, você vai ter direito ainda a uma sessão de mentoria comigo de 1 hora. Só essa sessão de mentoria vale mais do que você vai pagar nesse produto aqui, nessa jornada de transformação, tá? Então, você que quiser, eu vou mandar o link lá no grupo, vou deixar também aqui na descrição aqui do vídeo no YouTube. Então, clica lá, acessa e faça parte dessa jornada e mude-se a si mesmo, se redescobrindo internamente. Vamos lá para a nossa parte de personalidade. Uma coisa, um adendo que eu quero deixar muito importante, que nós temos, às vezes, dificuldades de falar de uma forma mais calma. Às vezes nós somos acelerados demais, como acho que eu estou sendo um pouco acelerado aqui. Quando a gente é acelerado demais, nós consumimos muito oxigênio. Logo, isso começa a dar uma pressão na cabeça, porque os processos mentais estão tão grandes que você precisa de mais ATP, de energia para poder conseguir. Então, sempre que você tiver essa pressão na cabeça, é porque está faltando oxigênio. Como eu estou agora, né? Pressãozinha na cabeça, faz parte. Mas autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é se perceber e perceber o que está acontecendo para poder mudar, né? Não é perceber só suas luzes, só seus dons. É perceber e integrar suas sombras, né? Vamos lá. Falando de sombra e luz.
Qual desses dois aqui você prefere, né? Saber. A gente gosta muito de saber da luz, né? Saber das coisas boas que nós podemos fazer. Quando a gente vai ler aquele mapa astral, vai ver qualquer outra ferramenta de autoconhecimento, nós queremos só a parte boa. Hoje em dia, o quê, Pedro? A sombra. Perfeito, está no processo de evolução, porque a maioria das pessoas só querem ver realmente a luz. Só querem ver a luz. Só que a sombra, quanto maior a sombra, maior a luz. Então, quando você integra isso aqui, a sua luz vai sendo expandida. Então, uma das dificuldades que o índigo tem é justamente externalizar ali a sua sombra, é de realmente ficar confortável com ela. Ficar muito confortável. Que é algo que um ser cristal não teria. O que é um ser cristal? É um ser bem parecido com a gente, só que eles se sentem muito mais confortáveis de falar. Não tem medo de falar, falam o que tem que falar mesmo, são mais calmos, são menos explosivos. Então, são os seres um pouco mais, digamos assim, amorosos. Não que nós não somos amorosos, nós somos. Só que o nosso amor vem de uma forma mais fogo, de pá, queimar as coisas. Vamos lá, sombra então. Sombra. Maiores sombras de um TDAH que é índigo. Teimosia e impaciência. Nossa, nós somos muito teimosos. As pessoas falam para não fazer, a gente vai lá e faz. A gente é impaciente com as coisas. Às vezes a gente não quer ver o manual das coisas. A gente olha assim mais ou menos, faz aquela leitura dinâmica e amassa e vamos embora, taca pau, depois vê que deu tudo errado. Depois vê que deu tudo errado. Ou faz uma leitura e começa a falar sobre algo que você nem leu direito. Então nós temos muito essa teimosia e impaciência. A impaciência de querer acelerar as coisas em 2x, 3x, de querer fazer tudo para ontem. Então, isso é muito problemático para a gente. Problemas com autoridade. Nós temos problemas muito com autoridade. Muito. Muita coisa. Muita coisa. Nós não conseguimos ver a outra pessoa acima da gente. Nós falamos de igual para igual. Se tiver que falar, a gente fala. Só que a gente se arrepende muito depois, né, quando a gente fala. A gente fala mesmo. Não tem esse calor com a gente. A gente mete bronca mesmo. E depois a gente se arrepende. Que isso seria a hiperatividade, né? Impossível. Ah, fala. E depois a gente se vira. Quer que todo mundo reconheça e aprecie. Quando a gente está na sombra, a gente percebe que nós temos ali algo especial. E a gente quer que as outras pessoas nos reconheçam. Só que quando a gente vai para a luz somos nós mesmos reconhecendo o nosso potencial, sem precisar de aprovação dos outros. Então, isso aqui está muito voltado para as pessoas te aprovarem, para as pessoas te reconhecerem, porque às vezes você não consegue fazer isso. Tem dificuldade de expressar-se com palavras. Nossa, como eu tinha dificuldade de falar. Como eu tinha dificuldade de falar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo. As palavras saíam emboladas, assim, saíam um caos. Na minha cabeça parecia que estava tudo organizado. Aí a outra pessoa falava assim, não entendi. Eu falei, como assim não entendeu? Tá aqui, ó, simples, fácil. Não entendeu o que é? Né? Então nós temos dificuldade de expressar em palavras por conta da nossa sensibilidade espiritual. E a arrogância. Arrogância. Por viermos quebrar paradigmas, nós temos muito isso de, caramba, eu já sei de tudo. Não, já sei de tudo. Não, isso aí que você está falando não está errado. E às vezes, quando a pessoa fala sobre algo, a gente só sabe no momento que a pessoa falou. Nós temos alta capacidade de processar e nós entendemos coisas muito fácil. Então, é uma outra sombra nossa. Agora vamos partir aqui para a luz. Luz. Quando nós estamos na nossa luz ali, quando nós estamos vivendo o nosso momento, nós temos mais perseverança e comprometimento. Somos pessoas honestas e íntegras. Íntegras com quem? Honestas com quem? Primeiramente com a gente. Se a gente não for íntegro com a gente, se a gente não for honesto com a gente vai ser com quem? Eu sou a pessoa que mais me traio, sabe? Mais me trai. Ah, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Caramba, eu falo todo dia que eu vou fazer um monte de coisa e não faço. Principalmente quando a gente está procrastinando. Então, quando a gente está na nossa sombra, nós somos honestos e íntegros com a gente. Nós reconhecemos ali o que nós podemos ou não fazer. Entende a vida como algo muito sério.
nós entendemos que a vida é algo muito sério. Muito sério. Nós brincamos, mas brincamos com seriedade. Tem senso e valor pessoal. Nós nos valorizamos muito quando estamos na nossa luz. Possui capacidades extrasensoriais. O que é extrasensoriais? São capacidades além dos nossos 5 sentidos. Podemos dizer assim, o sexto sentido. Só que dependendo da alma que encarnou, ela pode ter até 200.000 ou mais sentidos aí. Olha só que loucura. Muitos sentidos, né? É uma pessoa muito intensa. Nós somos muito intensos. Explodir, vambora, faz. Mas também, às vezes, a gente demora a pegar no tranco. A gente é igual aquele Chevette velho que num dia de frio, que a gente começa a dar ali, e não liga. Não liga de jeito nenhum. Mas quando liga, a gente acelera, bota a primeira com raiva e vai embora. Puto, porque o carro demorou a ligar. Desse jeito. Compreende a natureza de seu próprio ser e sua relação com o universo. Se compreende, se entende. Entende a sua relação com tudo. Entende a lei da correspondência. O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. O que eu penso se correlaciona com o que eu sinto. O que eu sinto se correlaciona com o que eu penso. O que eu penso se materializa. O que se materializa também me faz pensar. E é uma pessoa muito intensa 2 vezes, ó, tá vendo? É tão intenso que eu coloquei 2 vezes aqui. E tão intenso que é. Vou apagar um. Agora, TDAH e paranormalidade. Eu acho que a paranormalidade é um conceito, assim, um pouco difundido, né? Porque nós estudamos muito mediunidade. Muitas escolas, muitas filosofias trazem muito o conceito da mediunidade. E a mediunidade significa você mediar um espírito. Então, podemos dizer assim, no processo de incorporação. Vem o espírito e você está mediando entre o mundo espiritual e o material, aquele espírito. Então, quando ele externaliza alguns dons, é o espírito externalizando. A paranormalidade não é uma mediação de espírito. É você fazendo isso a partir da sua própria essência. É os seus dons. E isso, às vezes, pode criar um grande problema. Porque uma coisa é você realizar uma tarefa com o seu mentor ou alguém te acompanhando, né? Você mediando aquilo ali. Outra coisa é você realizar sozinho sem saber. Você viajar por aí sem saber. Então, é muito mais problemático isso e nós precisamos aprender a lidar, para não criarmos problemas na nossa vida. E eu trouxe alguns tipos aqui de índios para falar um pouco sobre isso. Então, foram catalogados 3 tipos principais, né? Os que se adaptaram ao sistema e aceitaram a realidade que lhes couberam nessa existência e dificilmente questionam tal realidade de forma aberta. E esses daqui são que nós que estamos aqui agora, você que está vendo aqui agora, nós temos que ajudar os outros a despertar. E como é que a gente desperta? É brilhando mais. A luz ser tão intensa que aquela luz vai invadir aquele campo eletromagnético daquela pessoa, aquela aura daquela pessoa, e vai plantar uma semente para que ela possa despertar. Nós temos esse papel. Porque, às vezes, o meu trabalho que eu vim fazer aqui, eu dependo da Karen, eu dependo do Pedro, dependo da Samar, dependo de outra pessoa. E, às vezes, eu estou travado porque tem alguém que não está externalizando a sua missão. Então, vamos despertar e ajudar o outro a despertar, mas não com a voz, mas com a energia. Com a energia, com a sua expressão. E esse aqui, ó, os rebeldes que se destacam por seus comportamentos exacerbados, atitudes provocativas e desafiadoras. Este tem a vontade e a orientação forte na direção de seus objetivos e resiste às pressões do sistema. Cara, esse aqui sou eu. Eu sou rebelde de natureza. Agora que eu estou sendo menos rebelde. Só que eu sou aquele cara, se pisar no meu calo, se eu estiver na minha sombra, sai de perto. Hoje, aprendendo a integrar minhas sombras, eu sou um pouco mais amoroso. Só que eu falo o tempo todo, né? Até com minha esposa. Eu tenho uma fera aqui dentro que não me faz soltar, não. Porque se ela soltar, já era. Então o rebelde ele tem uma fera enorme. Alguns estão soltos e precisam domar essa fera, né? Então eu domei a minha. Só que de vez em quando a gente abre os portões e deixa ela aí. Vamos lá. O mais puro dos adultos índigos, pois desde criança reconhece e assume seus dons e capacidades.
tais como telepatia, que é transferência de pensamento, né? Transferência de sentimentos e emoções, não é só pensamento, não é só isso aqui, é uma emoção no geral. A clarividência, que é você ver as coisas, ver energia, ver as coisas por aí. A clareaudiência, que é você escutar, e o escutar não é só escutar, por exemplo, um mentor. Pode estar acontecendo alguma situação energética aonde ela é decodificada através de um som. Não necessariamente é sempre um mentor, é sempre alguém falando no seu ouvido, é sempre seu eu superior. Às vezes não. Capacidade de curar com as mãos. Aqui, ó, com as mãos. Tenho muita capacidade de curar pessoas com as mãos. Muita, muita. É altamente sensível e intuitiva. Sua vida é marcada por um sentimento de não pertencer a este planeta Terra. Olhar para o céu, né? Já se pegou olhando para o céu assim, como se você pudesse ver ou tivesse sentindo alguma coisa, sabe? Como, tipo assim, tô aqui, ó, me leva, né? Dá vontade, né? Tem gente que tem medo de extraterrestre, né? Mas no nosso caso a gente fala disso aqui, me tira desse lugar. Pois é. Onde eu parei, tem uma comunicação com o mundo suprassensível muito consciente desde a infância. São capazes de captar e entender a sincronia do universo. Entender que, apesar de ter falado esses três, isso aqui poderia ser essa criança que se adaptou, o rebelde, né? No meu caso, eu me tornei isso aqui, só que ainda tenho ele aqui, e às vezes eu quero ser isso aqui. Às vezes eu queria aceitar o sistema, ser ignorante, porque o fardo espiritual, numa missão espiritual, é pesado, muitas vezes. Mas por muitas vezes também muito prazeroso. E por diversas vezes eu quis me tornar ignorante. Eu queria desistir. Já viram o filme Matrix? Que tem aquele cara que desiste e quer voltar para Matrix? Pois é. Eu já quis. Só que eu não consegui. Porque eu voltando para Matrix, eu virando ignorante, aceitando minha realidade, significaria também eu perder a minha sensibilidade, o meu eu superior e sentir o prazer que a vida é. E eu sempre volto, como eu estou aqui agora, falando com você, que é muito prazeroso. É um êxtase que nós sentimos, uma felicidade enorme, quando a gente abre aquela janela mais e entra mais luz no nosso corpo. É muito bom mesmo. Tão bom que eu, na época da minha vida, desisti de fazer sexo. Olha só quão bom essa parada é. Quão bom é a energia do seu eu superior. Muito bom. E formas de libertar esse poder. Como a gente pode libertar? Como a gente pode lidar com isso tudo? Expressar seus sentimentos e sua opinião livremente para evitar a somatização das emoções reprimidas no corpo físico. Falar aquilo que está pensando. Mas pense um pouco mais antes de falar. Existem diversas formas de poder se comunicar. Às vezes você quer xingar a pessoa, mas às vezes você pode falar de uma forma diferente. Então, externalize isso. Mas aprenda formas diferentes de se comunicar. Meditar regularmente para manter sua energia equilibrada e a conexão consigo mesmo. A meditação é a melhor ferramenta de qualquer processo espiritual, de qualquer filosofia. Todas, independente de qual, tem a meditação como base. Qualquer um. Porque a meditação, na verdade, é ser quem nós somos. Ajudar-se com terapias depois do equilíbrio energético, pois ajudam a reconectar sua essência. Fazer terapia. Mas só terapia, por muitas vezes, você não vai conseguir fazer de forma tradicional. Você vai precisar encontrar alguma pessoa que se parece com você para você poder fazer isso. E se a pessoa não te entende, se a pessoa não vivencia o que tu vivencia, como é que a pessoa vai te ajudar? Não porque a ferramenta dela seja ruim, não. Às vezes a ferramenta dela é muito boa. Às vezes é só aquela pessoa que não é compatível. Então, cada pessoa vai ser compatível para ajudar outros tipos de pessoas. Por exemplo, quando eu atendo terapeuticamente alguém, por conta da minha paranormalidade, já viu aquela frase assim, né, que o pessoal fala: você não sabe o que eu estou sentindo. Pois é, eu sempre sei. Às vezes eu não consigo nem desligar. Eu sinto as pessoas. Eu tive que aprender a definir o que era meu e o que não era.
o que era meu e o que não era. E a partir disso, fazer trabalhos energéticos naquela pessoa para que ela pudesse se reconectar com a sua própria essência. Esse é o meu trabalho. Florais para torná-los mais alegres e flexíveis. Nós precisamos ser alegres, viver a vida de uma forma positiva, ver as coisas boas da vida. Porque ver as coisas boas, ser positivo, significa estar na expansão. E o mundo tende para a expansão. Quando nós estamos na negatividade, estamos na retração. E existem duas forças principais nesse universo: o amor e o medo. O amor expande e o medo retrai, contrai. Então precisamos sempre estar expandindo. Sermos positivos. Não essa positividade tóxica, está tudo caindo, dando merda, e você ali, o que eu faço agora? Tem que ser positivo e manter positivo. Não. Positividade significa acolher suas emoções e depois direcioná-la para uma visão diferente. Alimentar-se de forma saudável, com alimentos leves e saborosos. Isso preenche o vazio de ter que estar sempre em movimento. Eu concordo que esse aqui é um dos minhas maiores sombras. Minha maior sombra é alimento. Minha impulsividade se sinaliza muito através da comida. Para eu estar aqui 50 quilos mais leve, eu já fui muito obeso, nossa, foi difícil. Foi difícil. Muito difícil. Tomar água pura para desintoxicar. Água, alimento água, limpar o organismo. Quando você gera muita energia, você gera muito CO2, gera muita água ali que está com resíduos, você precisa externalizar. Então, beba bastante água. Quando você usa muito a sua mente, né, o pessoal fala muito, você está esquentadinho, você está tudo esquentadinho. É porque o corpo literalmente esquenta. E o que ajuda a esfriar o corpo? Água. Bebe água. Está atento aos extremos emocionais, pois isso pode desequilibrar a energia. Triste demais, te fode. Entusiasmado demais, alegre demais, também te fode. Tem uma lei chamada a lei do ritmo, que é uma lei hermética, uma lei natural, que fala que tudo vai e vem. Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eita, desligou ali. E acabou tudo aqui. Deixa eu botar essas coisas para cá. Deixa eu pegar um Ué, negócio o aqui que do que houve? chat. Oi? O que houve? Voltou aí? Eu Voltou? voltei. Voltou? Eu nem saí. Ah, não, foi a tela que desligou e deu um apagão aqui, mas tudo bem. Ah, tá. Falando de energias, né? Tomar cuidado com o desequilíbrio. Vamos imaginar que isso aqui é o pêndulo, né? Que é o ritmo, a lei do ritmo, e aqui tem o lado positivo e o lado negativo. Se tu fica muito negativo, chega uma hora que você pode vir com a mesma pressão para o positivo, né? Você solta o pêndulo e vai com a mesma pressão. Só que se tu fica também muito positivo, você solta o pêndulo e vai novamente para o negativo. Então nós tendemos a sempre estar para lá e para cá, para lá e para cá. E sempre estamos nos extremos. Qual é o ideal? É nós estarmos atentos para ficar por aqui só. Por aqui, ó. Nem muito alegre demais e nem muito triste demais. Mas como assim, irmão? Não posso ficar alegre demais? Pois é, quando você começa a entrar no eixo ali, na neutralidade, você vai começar a sentir o que as pessoas chamam de paz profunda, que é a felicidade do espírito, que é diferente da felicidade humana. Então, ela que preenche você e te faz se continuar ali naquele meio, ali na neutralidade. Se você está muito no extremo, você para de sentir sua essência. Muito na polaridade, né? Que é a lei da polaridade. Fazer exercícios físicos, pois uma forma de relaxar e melhorar o estresse. Exercício físico te traz para o corpo, te traz para as emoções, diminui a velocidade da mente. Então, treinar é muito importante. Praticar yoga, exercício para desacelerar a mente. E aqui, ó, dupliquei. É tão importante assim. Quando as coisas são muito importantes, eu coloco duas vezes. Duas vezes. E organizar e simplificar a vida para melhorar. Opa, fumaçada aqui, ó, da vela.
Defumou já, ó. Organizar e simplificar a vida para melhorar as oscilações entre períodos de fadiga e de elevada energia. De elevada energia. Essa aqui foi a nossa aula. Nós falamos hoje muito sobre essa transição, quem são as pessoas índigos, como elas conseguem alcançar o seu verdadeiro ser, desafios que muitos de nós possuímos, falando ali sobre nossa sombra, sobre nossa luz, falando sobre como nós nos expressamos no dia a dia, coisas que nós fazemos, deixamos de fazer, problemas com a autoridade, né, que nós temos muito. Né? Às vezes eu ando assim perto de policial e eu vejo tipo um brother, ei brother, me param na Blitz e eu falo com eles como se fosse meu brother. Eu costumo até dizer com a Karen, né? Eu não tenho inimigos, só tenho amigo. Eu falo com todo mundo como se fosse um amigo de anos. E às vezes a própria pessoa fica desconcertada, pensando, não, onde conheço esse doido? E aqui liberando o seu poder. O seu poder, para ser liberado, precisa ser treinado. Ninguém libera poder sem treino. Ah, vou dormir e vou acordar vendo as coisas, vou acordar sentindo o meu eu superior, a minha vida vai mudar da noite para o dia porque eu simplesmente dormi e chegou o meu momento de brilhar. Vai não. Vai não. Se você não for para academia malhar, você não emagrece nem ganha músculo. Se você não for trabalhar, você não ganha dinheiro. Se você não for buscar um relacionamento, você não acha um relacionamento. Nem que seja